Apocalipse 12, 12. Assim diz a palavra. Por isso, celebrem, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Podem sentar. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu queria fazer uma reflexão para dizer como é que eu cheguei à postagem de ontem no Instagram a respeito de Cronos e Kairos. E o que falou hoje ao meu coração de manhã, e eu não poderia. Ontem eu não vim na comemoração porque eu estava ruim, tem um pontinho que está abrindo, mas uma secreção normal. Eu fiz uma operação de vesícula. Mas hoje, quando o pastor Nilson me ligou e falou, pô, vai na igreja e fala o que você falou lá no Instagram a respeito de Cronos, Kairos. Já tinha acontecido o que eu vou relatar para vocês. Eu falei, não, eu vou, tranquilo. Eu estava hoje de manhã, por volta de 5h30 da manhã, pensando como é que foi a minha jornada. Então, aqui nesse pouco que eu falei de Jeremias 18, desce a casa do oleiro. E toda vez que a gente fala alguma coisa, aqui principalmente, a palavra primeiro corta na gente. Né? A gente vive a palavra quando está recebendo, matura aquela palavra, e quando chega aqui é surpreendido, e teve algumas surpresas. Jeremias 18, então, falando da necessidade da gente se colocar disponível na mão do oleiro. Ele que é o dono. Ele que faz a obra. E quando a gente fica duro, ele ministra água para poder... E se tiver que desfazer e fazer de novo, ele vai fazer. E quando a gente acha que a gente virou vaso e que está bonito, a gente não é vaso, a gente é barro em formato de vaso. Que a gente tem que passar pela fornalha, então já peguei sobre isso. Mais à frente, eu falei de Daniel, e falei de Daniel 3, Cova dos Leões. Em Daniel 4 eu coloquei ele na força. Eu coloquei ele, Daniel 4, que era na fornalha. Não, 3. E aí eu coloquei Daniel na fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas foi assim, foi bom. Porque eu vi que toda vez que eu tento fazer alguma coisa com a minha força, não é assim que funciona, é do jeito que Deus quer. Então ali foi uma lição preciosa. Depois avançou mais um pouquinho, eu trouxe para a gente lembrar. A gente falou de uma pregação que no final da pregação falava, olha só, o teu maior inimigo está aqui. Eu prendi ele. E a gente tinha falado de diabo, o teu inimigo está aqui. Eu consegui prender ele, está aqui. E eu vou te mostrar quem é. E aí peguei, fiz assim. Mostrei para o pastor Nilson, para mim, para a igreja. E não por acaso, quem é menino sabe que aqui a gente tem um espelho que aumenta e aqui a gente tem um que é normal. Aqui no normal está a gente. E que não aumenta está a cruz. E aqui eu quis falar que o nosso ego é o nosso maior inimigo. O diabo não está com essa bola toda. Lá eu dizia isso. A gente às vezes confunde o nosso caminhar, a nossa marcha com Deus, porque a gente não fica pequeno para que Ele cresça e a gente diminua. Aleluia! Depois, aqui do culto, num culto de libertação, um amigo meu assistindo, do nada, eu virei e falei, se você está aí, o teu câncer não é nada. Na semana seguinte, eu fui surpreendido com uma pessoa que disse, sonhou comigo, que eu tinha alguma coisa e que eu ia morrer. Aí foi bom. Por quê? Porque eu marquei os exames, fiz os exames, deu tudo tranquilo e tal. E ali eu vi que não era Deus testando, mas era se eu posso falar isso. E na hora que for comigo, eu não tenho que ter essa paz que excede toda a compreensão. Então foi mais uma lição. Outra lição importante foi quando eu virei e falei que a gente tinha que ser mais fiel, mais forte e caminhar com mais perseverança. E eu falei, ó, quando eu acordo e boto o pé no chão, o inferno treme. E aí hoje, pensando que aí veio a vesícula, uma operação de surpresa, veio a montanha dos legendários, que não era questão só de físico, era questão de ficar 72 horas, 36 ministrações, te colocando com o pó, com a cara literalmente no pó, mostrando que tu não é nada, que tu não é ninguém, e que não adianta o teu braço, é Deus. Então, eu acredito, e poderia ter estourado a minha vesícula lá, as pedras da vesícula que eu tenho, todos os médicos falaram, e quem viu, se você sacode o potinho que eles dão, parece pedra de brita de obra. Pedras enormes.
E ali eu consegui materializar toda a minha raiva, toda a minha injúria, toda a minha necessidade humana ali, como se eu estivesse guardando aquilo dentro de mim e tal. Foi aqui também que o Espírito Santo, do nada, virou, e vocês vão lembrar, e falou assim, porque a gente é tempo. Aí eu segurei a minha barriga, que vinha até aqui, e falei assim, é mais ou menos tempo. Quando eu falei isso, eu tinha 122 quilos. Num processo natural, de montanha, de caminhada, de retomar e entender que a gente é templo, eu estou com 113. E devo emagrecer mais um pouquinho, até porque agora, por causa da dieta, da vesícula e tal, mas eu comecei a fazer uma preocupação mais regrada. Então tudo foi acontecendo segundo Kairos, o tempo de Deus. Só que eu vou voltar e eu estruturei aqui de uma forma, lá no Instagram eu fiz mais solto, mas aqui eu fiz questão de estruturar esse tempo em passado, futuro, presente, em que sempre uma visão nossa, do Cronos, do homem, que é uma visão de Kairos, de Deus, a palavra como fundamento e um conselho prático em cada. Então a gente vai passar por isso para ficar bem estruturado. Mas, quando eu li, hoje de manhã, Apocalipse 12, 12, eu imaginei assim, será que quando o diabo acorda, ele está preocupado com conta para pagar? Numa analogia assim, louca, de 5:30 da manhã, ainda com um pouco de sono, tomando lama de pirona, será que o diabo ele tem que pedir favor para os seus pequenos demônios? Ou será que ele sabe exatamente o que ele tem que fazer? É porque assim, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Mas a cada domingo a gente vem aqui, a cada quinta, a cada quarta, a cada terça, a cada segunda, e a gente tem que repetir para a gente o que a gente tem que fazer. Quando tem um cara que tem noção de tempo, que sabe que está perdido, que sabe que o final está próximo, e ele não sossega. Eita glória. Então a gente vai caminhar sobre passado, presente e futuro, vendo como que esse cara, que já perdeu, ele não ganhou, mas aí a misericórdia de Deus mostra assim, se eu encontrasse com ele, me imaginei encontrando frente a frente com o diabo, eu acho que ele ia rir e falaria para mim o seguinte, Pese, eu até te respeito, mas porque Jesus Cristo, que eu não suporto, morreu por você. Porque se tirar ele da história, eu te fulmino. Porque tu não é nada. Eita Jesus. E ele diria para mim, pelo meu histórico, tu que já foi meu general, hoje como soldado, consegue me fazer bater em retirada. Mas filho, olha, ele chama de filho, mas filho, cuidado, porque tu dá mole. E eu não dou. E a gente dá. Então hoje eu queria falar de Cronos e Kairos, mas de uma forma mais didática. Crono-Kairos. Quando a gente pega e a gente olha para o ontem, para as nossas escolhas, na visão do homem, a gente começa a se preocupar com o que a gente fez de opção errada. Geralmente a gente não olha, quando olha com o olhar do ego, olha se vangloriando, não, que eu já fui isso, já fui aquilo, nunca olha dando graça. Ou então a gente se culpa, porque eu estou no meu segundo casamento, não, porque eu não cuidei dos meus filhos. A gente olha com um olhar sem auto-perdão e de culpa. E aí eu te lembro de 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Ele não descansa. Hoje, quando for mais ou menos 10 horas, eu vou tomar lá um analgésico, um antibiótico, devo tomar uma sopa, vou dormir, 5:30 da manhã eu vou acordar. Talvez às 3 eu acorde para fazer uma oração, às vezes eu acordo para fazer, às vezes. Sabe que o diabo vai dormir? Ou ele vai ficar infernizando com seus demônios os sonhos, nossas casas, se a gente der brecha. Ele não descansa.
E a gente tem que agradecer a Deus, por quê? Porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Quando a gente olha para essas nossas culpas, com a visão do Cronos, a gente tem que pegar a palavra, que é ela que edifica, é ela que traz a verdade, e entender que ela serve como um bálsamo para esse olhar de homem não nos contaminar. E aí eu peguei Filipenses 3,13, finalzinho. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Tem alcançado o quê? O pleno conhecimento, ao Pai que excede toda a compreensão. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou vindo falar com vocês não porque eu sou o cara, apesar de ser. Mas eu não sou o cara. Eu quero dizer para vocês que eu mesmo ainda não alcancei essa verdade. Antes, ele tem uma outra pregação, Paulo, em que ele fala o seguinte, o meu maior receio é chegar aqui e pregar algo que possa depor contra mim. Então ele sabia as limitações dele, mas olha o que ele fala. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, ele vai rumo à coroa incorruptível. E aí a gente olha para o tempo de Deus, na perspectiva de Deus, para a gente poder acalmar o nosso coração e colocar uma pedra. Porque a conclusão que eu vou chegar, não vou dar spoiler, ela precisa que a gente coloque essa pedra agora, que é a seguinte: o diabo só tem o passado contra nós. Ele só tem os nossos erros contra nós. Ele vai usar o Cronos para nos infernizar. O que é o Cronos? É o tempo linear. Dia, hora, segundo, minuto. É a minha agenda. Ele vai usar essa agenda. É a hora que eu chego para fazer o devocional, alguém me liga. E eu olho e falo assim, ué, do trabalho, 6:30 da manhã, aconteceu alguma coisa, eu vou para o devocional, saio do devocional. Não, se o meu horário é às 10, é às 10. Porque se não existisse telefone, não me ligaria. É verdade. E às vezes alguém vai dizer, pô, irmão, tô vendo que o devocional tá muito bom. Não, mas ficou ruim, porque... Então, assim, a gente perde o foco. E aí, no tempo de Deus... E a todo tempo parece que o tempo de Deus é um momento, é uma coisa, é uma hora, é uma intervenção. Até é. Mas eu queria, no final, mudar esse entendimento. Para Kairos, até as coisas e as escolhas erradas que fizemos, quando Deus quer, porque Ele acredita no nosso amor por Ele, esse amor é demonstrado, esse coração contrito, Ele pega e transforma em bênção. Aleluia. Até as situações adversas são transformadas em bênção. Então, assim, ó, passado ruim não existe para quem foi salvo. Não existe para quem depositou a fé em Cristo Jesus. Não existe para quem está em Cristo e nova criatura é. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, e não precisa de um espelho, é: eu estou em Cristo Jesus? Eu sou nova criatura? Eu olho de frente, face a fuça, com o meu inimigo. E posso olhar para ele e falar, irmão, não tem jeito, tu perdeu, é lá do inferno, acabou, volta para lá que é teu lugar. Eu tenho essa autoridade, eu tenho essa legitimidade. Ou ainda existe alguma acusação que eu tenho que trabalhar e me fortificar. Porque se eu ainda não entendi que na cruz ficaram meus pecados, eu sou salvo e nova criatura sou, e eu sou mais alvo do que a neve, acerta agora. Eu estou te dizendo, e não é com a minha autoridade, é com a palavra. A palavra diz, Romanos 3:23, pela fé depositada em Cristo Jesus, todos nós que estávamos instituídos da glória do Pai, somos resgatados. Pela fé. E aí vem a consequência. Para as obras. As obras não salvam. As obras são uma consequência de quem é acomodado pelo Espírito Santo, que sente a necessidade de frutificar. Quando a gente olha, e aí vem um conselho prático, não se prenda ao passado com arrependimento ou culpa. Entregue suas escolhas a Deus e confie que Ele está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Lembre-se que o inimigo tentará usar o passado contra você, mas Deus já o redimiu. Lembra de Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para bem daquele que ama Deus. Aleluia. Então, assim, não tem como dar errado em relação ao passado. Mas olha só, vou te falar, não consegui estudar,
Poxa, eu não consegui fazer faculdade, minha filha nasceu, eu tive que cuidar da minha filha desde que de muita coisa, pô, meu casamento foi destruído, perdi a esperança e tal. Eu entendo. Se a gente for parar e botar em roda para fazer uma análise em grupo, todo mundo tem um deserto. E não adianta a gente pensar que o deserto do outro é maior ou menor do que o nosso, porque o deserto do outro é do tamanho do coração dele, do coração do que Deus disse que ele pode suportar. Às vezes, uma falta de emprego para uma pessoa é uma dor tão grande como a perda de um filho para outra. Porque Deus dá a cada um a possibilidade da sua cruz e dizer, joga em mim que eu carrego. Aleluia. Então hoje a gente tem que ter um pacto aqui que é com a presença do Espírito Santo dizendo, eu entrego o meu passado agora. Ficou na cruz. Chega. Não me preocupo mais com esse passado. Vou continuar tendo a minha agenda, vou continuar programando a minha agenda, vou aprender a dizer não, que tem coisa que não é Deus, mas a Bíblia ensina. São atitudes nossas. Pô, estou assumindo mais compromisso do que eu posso. Não, vamos filtrar determinadas amizades, vamos escolher. Então vamos fazer a nossa parte, mas a agenda arrumada, chega. Quando vier no teu ouvido, você vai fazer essa apresentação? Quem é você? Não tem nem a quarta série primária? Tá maluco? Sou servo do Senhor, filho. Eu vou lá por tua causa, para acabar contigo. Hoje tu vai ver só. Cada palavra que eu soltar, eu vou te queimar. Quando a gente olha para o futuro, não tem como a gente olhar para o futuro quando a gente está com a visão de Cronos apenas, com a visão do tempo, com a visão do homem, sem pensar no boleto que a gente tem que pagar. Perguntas do tipo, como é que vai ser minha aposentadoria? Será que eu vou ter dinheiro para me sustentar? Será que eu vou ter um plano de saúde? Será que a minha operação de catarata vai demorar 6 meses no CISREG? E eu, como cristão, mesmo tendo um conchavo para furar fila, não vou furar fila. Vou lá para Duque de Caxias 4h30 da manhã para esperar uma desistência para poder entrar. Teve uma menina agora da igreja que teve que operar advogada. E ela pediu para a gente operar. Não tem condição, queria que a igreja bancasse. R$3.000. Eu falei assim, não tem como. Vou te explicar por quê. Se a gente assumir essa operação e der um problema na mesa de cirurgia, a responsabilidade é da igreja. Não tem como. Não é o valor. É porque se tiver uma consequência mais severa, que tenha que suportar UTI, etc. e tal, a gente não vai ter dinheiro. E você, como advogada, sabe que se eu assumir essa responsabilidade, ela é minha. Mas eu vou dar um jeito. Como ela nunca tinha entrado numa clínica da família, a realidade dela era outra, mas o mundo dá volta. A gente arrumou uma assistência social para ir com ela na clínica da família. Ela entendeu o que é enfrentar uma fila. Ela viu uma realidade diferente. O Wander, que vocês conhecem, foi pelo menos 6 vezes com ela em Duque de Caxias, porque ele tem Uber e tal. E ele foi pegar ela 3h30 da manhã na casa dela na Barra, levava no Hospital dos Olhos em Duque de Caxias e ficava aguardando uma desistência. Que tem uma hora que a pessoa fala, faltaram 3 pessoas, tem uma fila de espera. Não está furando o CISREG. Quem quiser ir para lá ficar na espera, vai. Ela operou uma vista, vai operar outra agora. Sim. Mas imagina se eu ouvir e falar, não, tem um esquema que dá para furar fila. A gente tem que confiar em Deus, mas o Cronos, ele quer o imediato, ele quer o agora. Essas preocupações tiram a gente, tiram o nosso norte. Claro que tiram. Só que a gente tem 2 hipóteses de trabalhar. A gente pode trabalhar com o nosso braço, com o nosso entendimento e se chatear. Karine sabe que eu já entrei algumas vezes na Unimed e me aborreci com a forma de atendimento. Parece que aquelas pedras que eu tirei, o diabo usava chacoalhando lá para eu ficar irado, e eu irava, testemunhava contra o evangelho e queria resolver no meu braço. Dessa vez, eu aceitei a dor, ajoelhei, pedi para tirar. Quando comecei a botar vídeo para fora, vomitando amarelo e tal, depois de a madrugada inteira, acordei para ir e fui para a Unimed. A minha situação de sujeição total, curvada de dor, sensibilizou, claro, as pessoas.
Mas a partir dali, no momento em que eu virei e falei que eu estava tendo o melhor dia dos pais, e fiz um vídeo com um banquete, tem mamão, tem não sei o que, tem uma sopinha aqui maravilhosa, igual do Outback, não sei o que lá. E meus filhos chegaram, ali eu pratiquei o que Cairós diz. Todas as coisas cooperam. Glória. Deus estava trabalhando o legado. Deus estava trabalhando não só a mim, não só a Karine, Camila e Yuri, vendo na prática alguém que se irava, alguém que era contra o sistema e entendeu o seguinte: cara, é a vontade de Deus, melhor dia eu podia ter estourado uma semana atrás, lá na montanha. Estou aqui, estou tranquilo. Uma cirurgia que eu já podia ter feito desde antes da pandemia. Se eu sou tempo, eu tenho que cuidar do tempo. No primeiro diagnóstico que vem, está ruim, eu vou cuidar, eu tenho plano, eu posso cuidar. Não, fui negligenciando, confiando que não ia dar errado. Quantas vezes a gente continua andando ansioso pelo futuro ou, principal, assumindo dores do futuro que a gente pode resolver agora. Eita, glória, aleluia. Se a gente pega Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta seu dia, cada mal, seu próprio mal. E tem outras passagens, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se eu alimento os pássaros, por que eu não vou fazer? A pastora falou, se um pai faz, por que eu não vou fazer? Só que a gente esquece, porque a gente fica pensando e entra na rotina. E a gente começa a ficar ansioso. Quando a gente vai para o diabo vai usar essa brecha de ansiedade, essa brecha de fraqueza espiritual. A gente acredita que Deus vai prover, Jeová Jireh, quando a provisão já está na mesa. Mas quando o gás acabou, quando a luz desligou, quando o pão não surgiu, quando o filho está no hospital, você louva e adora ou você toma um caminho mais fácil? Eu tenho N casos de justiça gratuita de pessoas que contavam para a gente o seguinte: doutor, eu sempre tive emprego, minha carteira está toda assinada, mas perdi o emprego, não recebi o auxílio porque a empresa sumiu, não depositou FGTS, não depositou nada, botei causa na justiça, não recebi rescisão, tentei fazer alguns biscates. Um dia, esse é um dos casos, um dia chegando no Turano, que é uma comunidade lá na Tijuca, na hora que eu estava subindo, o cara virou e falou: rapaz, tu não foi armeiro no exército? Eu falei: fui, pô, irmão, é só dirigir o carro, não vai precisar fazer nada. Não, maluco, pô, vai dar pelo menos uns 5 mil para cada um. E ele fala: doutor, sem comida em casa, a mulher falando no meu ouvido, porque numa situação em que falta o Senhor, não existe a mulher sábia que edifica o lar. Se falta o Senhor também para ela. E ele vira e fala: eu entrei para dirigir o carro com uma chave mista, uma chave falsa. Na hora que os caras foram assaltar, botaram uma pistola e foi quando o cara falou: se vier, descarrega o dedo. Pegaram, assaltaram um banco. Quando saíram do banco, a polícia veio, ele descarregou o dedo. Ele entrou no latrocínio qualificado porque ele estava com a chave mista, com a falsa, e ele usou arma de fogo contra os caras, não sei o que e tal. E na tentativa de homicídio que atingiu um policial. Acabou a vida dele. Ah, mas acabou a vida dele? Sim. Até o momento que ele entrega a vida para Jesus. E eu acredito que mesmo lá dentro, como muitos, ele pode ser restaurado. Ele vai pagar o que deve para a sociedade, vai ser nova criatura, e lá dentro mesmo ele vai entregar, como a gente tem um amigo que está lá dentro pregando e tal, que pagou um prejuízo anterior à conversão dele. Era mula de tráfico e tal. Então, assim, essa ansiedade, ela existe, mas também existe um antídoto, que está na palavra, para a gente cortar na hora que vier. Senhor, eu deposito em Ti a minha esperança. Glória a Deus. Eu vou esperar
o tempo que for preciso, mas não vou me dobrar, não vou me curvar, porque eu vou caminhar contigo. E nesse momento eu só te peço o seguinte, que corte essa ansiedade que está cortando meu coração. Para poder ter paz, para conseguir trabalhar, para conseguir abrir uma janela de emprego. Não estou pedindo para cair dinheiro no céu. Embora eu saiba que o maná veio do céu. Embora eu saiba que se o Senhor quiser e fizer assim, vai aparecer. Mas eu quero só ter a paz que excede toda a compreensão e tranquilidade para não ficar deprimido, para não ficar ansioso, para poder trabalhar. Então, com relação ao futuro, confie, entregue seu futuro a Deus, confie no seu tempo perfeito e viva com a certeza de que Ele cuida de cada detalhe da sua vida. O inimigo quer te prender no medo do futuro, mas Deus te chama a confiar na sua providência. Então, o que o diabo tem é isso. Ele vai nos confundir, nos enganar e vai usar o nosso ego. Está vendo? Essa oportunidade que eu perdi, não sei o que lá. E a gente vem para o hoje. Quando a gente olha para o hoje, eu queria pegar Salmo 118, 24. E ver se a gente entende de uma vez por todas isso. Ó. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Como é difícil, cara. A gente acorda de manhã e a gente tá café, telefone, devocional, preocupação, reunião, curativo. A gente não consegue se organizar e a gente começa a deixar de viver para sobreviver. Ontem lá no Instagram eu falei o que era um beijo apaixonado virou um estalinho. O que era um estalinho virou um até já. O que era um até já virou, vê se quando voltar tu vê infiltração. E a resposta que veio foi, no caso hipotético, a resposta que veio nesse exemplo foi, e vê se quando eu voltar da infiltração a gente janta. Acabou, está desestruturado. Desestruturou tudo. Porque está uma rotina. Paixão, ela pode existir a vida inteira. O amor vai existir a vida inteira. Mas ele é cultivado, cuidado. Tanto o amor, eros, quanto o ágape, quanto o filéu. O amor necessita de dedicação. A gente consegue acordar, consegue voltar agora para casa, ver um seriado, ver uma novela, para quem vê novela ainda, ver um filme, e nada contra. Mas assim, quando a gente olha para a nossa vida, se a gente está jejuando, e aí é onde eu quero chegar. Para mim, Deus falou no meu coração o seguinte, Kairos não é um momento de intervenção. O que eu vou falar agora, minha conclusão, tá? Kairos não é um momento de intervenção de Deus. Kairos, a exemplo do beijo, que virou um beijo de estalinho, que virou um até logo, ele deixou de ser cultivado por falta de intimidade com Deus. Kairos é um estado de espírito. Kairos é uma opção que a gente faz de viver no Cronos ou literalmente no mundo paralelo, que para a maioria das pessoas é um mundo dos loucos, um mundo confuso. Há quanto tempo você não é louco e você não é confuso por andar na contramão do mundo? Um momento de oração tem que ter, um momento de jejum tem que ter, um momento do devocional tem que ter. Mas o estado permanente de coração entregue a Deus, um coração que permanece em oração constante, em vigilância constante, esse estado tem que ser recuperado, porque enquanto a gente não entender isso, a gente vai viver de momentos, de arrepios, de emoções. A gente não vai experimentar a perfeita, agradável, boa, maravilhosa vontade de Deus. Por quê? Porque para quem está em Cristo Jesus, Kairos pode ser permanente. Porque até mesmo nos momentos de tribulação,
até mesmo nos momentos de silêncio de Deus, que já existiam. Até mesmo nesses momentos, o Kairos está na gente, porque a gente é templo. E se o Espírito Santo está na gente, Kairos está presente na gente no momento todo. Então, o que hoje ficou para mim muito claro foi o seguinte: o diabo só tem o poder que a gente deixa que ele tenha. Mesmo assim, como a gente está salvo, está separado e está caminhando, a misericórdia de Jesus Cristo, o sangue dele, a misericórdia de Deus chega e protege. Mas a gente tem uma opção mais ampla. E aí eu já disse, ó, primeira cruz é da salvação. Segunda cruz é da rendição. Só existe, e hoje eu complemento, porque hoje eu entendi, por causa de toda essa jornada que eu falei para vocês, só existe rendição verdadeira quando o Kairos se torna permanente em nossa vida e em nossa existência. Queria compartilhar com vocês um último versículo. Primeiro, um último conselho. Valorize hoje. Viva com gratidão e esteja atento ao que Deus está fazendo na sua vida agora. Não adie para amanhã o que Deus está chamando você para fazer hoje. O inimigo quer te distrair, mas Deus te chama para viver plenamente presente. E última passagem que eu queria compartilhar com vocês, que eu gosto muito, gosto de várias, mas está em Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não fez ainda as maravilhas que já fez várias. Ele não fez ainda todas as maravilhas que Ele quer fazer na minha vida, e eu acredito, na vida de todos nós, porque a gente limitou a atuação de Deus por achar, e é mais uma armadilha do inimigo, que Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas na terra. Eu creio nisso. Eu creio que a provisão de Deus vai chegar no momento dele. Aleluia. Mas muitas coisas não estão acontecendo porque a gente não está se permitindo ficar no estado de Kairos permanente com Deus. Obrigado, meu Deus.